Tem muita coisa que te impede de fazer o que você gosta, viver do que você gosta, cumprir o seu chamado, dar um foco em estudar, talvez, em entender, ter clareza do que Deus está te chamando, qual é o seu propósito de vida. Mas tem muita coisa que vai atropelando a gente no meio do caminho, né? Tem conta para pagar, tem compromisso com a família, uma responsabilidade. Às vezes você já viveu a sua vida inteira em prol do outro e ainda não pôde viver em prol de você. Ainda não pôde se priorizar, dizer assim, minha prioridade sou eu. Eu cuido de mim, eu vou olhar para mim. E às vezes você está andando em círculos por causa disso. Quando você entende que tudo isso que você passa, esse alto e baixo, né, esses altos e baixos, na vida financeira e no emocional, nos relacionamentos, tá tudo interligado, tá? Tudo tem uma mesma raiz. Quando você espera a vida trazer essa resposta, essa solução para te destravar, na verdade você está esperando alguma coisa emocionalmente de alguém, que a vida colabore, que fulano, que ciclano te permitam olhar para você mesmo, porque até então você está olhando para eles. Eu não posso parar. Mas tem uma coisa mais importante do que isso. Tem 3 motivos principais, por mais que você pense que o motivo que te impede de viver da sua missão e de dar um foco nela, de realmente fazer o que você gosta, de realmente prosperar com o seu chamado, às vezes você pensa que é motivo A, motivo B. Ah, é financeiro, eu não estou podendo parar agora, depois eu vejo isso. Ah, é porque agora já não tem mais tempo, já estou velho, já estou velha. Não tem nada a ver, pelo contrário. A chave está aí, ó. Começou agora, chegou a hora de você viver por você e para você. E isso não é arrogância, isso não é egoísmo, pelo contrário. Isso é você sentir, ouvir o chamado de Deus para a sua vida. Eu vou te explicar por que não é egoísmo e sim respeitar o chamado de Deus e prosperar com isso, e todas as outras coisas começam a caminhar bem, a fluir no positivo, porque energia chama energia, né? E você está bem posicionado, então as outras coisas se posicionam bem também. Bom, tem 3 motivos básicos que às vezes você nem enxerga, que estão por trás dessa trava interior que te impede de ter permissão para prosperar, para fazer o que ama. E aí você já viveu episódios na sua vida, fases boas, que você fazia o que você gostava. Mas assim, era um paliativo, não era realmente viver da sua missão. Era, eu tenho um dom, eu gosto de fazer isso e vivi bem aquele período, mas logo dá errado. Acontece alguma coisa e aquilo, você tem que se mudar, aquela empresa onde você trabalhava com o que gostava faliu, aconteceu algum problema em casa e você precisou parar de cumprir aquilo que você estava fazendo, ou é insuficiente para pagar suas contas e você teve que abrir mão, né? Mas independente disso, eu quero que você enxergue uma coisa. Aquilo ali era só uma vontade, um desejo, aquilo ali era só um dom, fazer o que você gosta, ganhar um dinheirinho. Mas não era o que a sua alma precisava. Não era o seu chamado lá do fundo. E você realmente fazer o que gosta e se sentir assim, eu estou nisso, é disso que eu vivo, vivo com prazer, faço porque eu gosto, dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, mas eu faço com excelência e sou retribuído por isso e amo o que eu faço. Vamos chegar nesses 3 tópicos aí para destravar a sua vida. E eu quero lembrar da nossa Masterclass dia 18. Antes disso, eu já vou preparando vocês com essas mini aulas, tá? Dia 18 nós vamos ter uma Masterclass, 8 horas da noite, onde eu vou entregar
chaves na sua mão. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Isso porque é a minha missão. A minha missão é exatamente essa. É trazer a luz e destravar pessoas na sua missão. Então, quando eu faço isso, eu não estou fazendo só para vender um curso, alguma coisa, não. Eu realmente amo isso aqui que eu estou fazendo. E aí você vai entender por quê. Vem comigo. 3 tópicos. Sabe aquele medo de decepcionar a família, de desamparar os que você ama? Logo a sua mente e o seu coração entram em conflito. Porque você pensa assim, eu não posso ser egoísta. Eu não posso olhar para mim mesmo se a minha família está precisando de mim. Isso é o primeiro, né? Vamos dizer assim, do top 10, esses 3 que eu vou falar estão lá em cima, no topo. A pessoa vive em prol da família e eu não estou dizendo que isso é errado ou certo. Eu só quero te trazer uma luz agora, porque vai fazer diferença de verdade, que você vai entender. Você vive pensando assim, como que eu vou desapontá-los? Eles precisam do meu poder. Se o meu poder é sustentar financeiramente, então eu preciso estar cumprindo isso para que eles estejam bem. Se o meu poder é dar conselho, cuidar, mesmo que não seja financeiramente, mas emocionalmente ou espiritualmente, eu preciso estar cumprindo esse poder para que eles se sintam bem. Só que se esse poder que você tem, que faz tão bem pela sua família, chegou em um nível onde não está fazendo bem para você, óbvio que também não vai fazer bem para sua família. Você pensa que está fazendo bem. É como se você estivesse dando peixe e não ensinando a pescar. É uma chave muito importante isso daí. É como se você tivesse... Já viu aquela história do casulo e da borboleta? Que às vezes a gente tenta, né, abrir o casulo para facilitar. Tá vendo que a lagartinha tá lá se esforçando para romper o casulo? Se eu rasgar um pouquinho e aquela lagarta sair, ela não vai ter força na asa para voar. Isso naturalmente foi o meu carinho, a minha compaixão, o meu afeto em tentar ajudar, mas impediu a força daquela borboleta. E às vezes acontece isso, e eu vejo um familiar meu que caiu, eu tenho que correr para levantar, e eu não vou deixá-lo aprender a se levantar. E não significa você ser desleixado com a sua família, pelo contrário, isso é amor. Mas um amor superior, eleva o nível do seu amor, focando em você. Porque você vai cumprir aquele mandamento básico, ame ao próximo como a ti mesmo. Se não tem esse equilíbrio, aí você entra numa frequência negativa. Aí entra aquela aula, se você não viu, veja, do herói, vítima e vilão. É inevitável, se você está sendo esse herói, obriga aquelas pessoas a entrar na frequência da vítima e precisar de você. Ou o vilão, de dar problema, de ser rebelde, de causar sempre um problema para você ter que resolver. E aí, como que eu vou fazer então? Eu estou preso no meu trabalho hoje, eu não posso parar. Agora não tenho mais idade. Não dá desculpa não, pensa assim. Eu vou simplesmente andar, caminhar para minha felicidade. E isso vai fazer o quê? Eu transbordar de alegria, eu transbordar da abundância financeira, mental, emocional, solidificar, para aí realmente a minha família vai estar perto de mim, vai estar colhendo. É como se você fosse um herói agora num posicionamento diferente. Antes você estava lá na frente da batalha. Aí o que acontecia? Você largava o seu trono para estar lá guerreando. Como é que eu vou sentar aqui no conforto no meu trono como rei se o meu povo está sofrendo? Mas não é assim que funciona. Você pode ir guerrear sim.
Mas você é um rei, você é o governante da sua casa. Espiritualmente falando, emocionalmente, você tem esse chamado. Então você precisa se atentar. Pera lá, será que eu não estou olhando só os inimigos aqui, as lutas, as guerras e esquecendo do meu reino? Eu preciso voltar, dar um passo para trás. E sempre que você tenta dizer assim, eu vou estudar tal coisa para cumprir minha missão, eu vou dar um foco em mim, você começa e não consegue terminar. Por quê? Porque tem segredos, tem códigos que a gente vai destravar junto com você, que você vai entender, vai abrir sua mente e a sua alma também. Dá uma olhadinha nesse posicionamento aqui. A gente entra numa frequência onde dinheiro e amor ficam confusos. Porque às vezes eu tento amar, ter afeto, e eu travo a minha vida financeira para dar o melhor financeiramente para minha família. Essa é a chave, esse é o X do problema. Você vive numa frequência que quando a gente olha para a constelação, a gente aprende a investigar essa raiz. Não estou falando aqui que você quer ser o herói, não é isso não, pelo contrário. A vida te obriga a ser, a vida te obriga a você ter que salvar financeiramente, a você ter que dar o suporte emocional. Só que a sua alma está gritando para você cumprir o chamado. Quem que está fazendo isso? Sustentar a família emocionalmente ou financeiramente? É o seu adulto. Então seria esse aqui, ó. Você adulto. Só que você adulto vai se preocupar com o quê? Comida, bebida. Vai se preocupar se todo mundo tá agasalhado, vai se preocupar se tá todo mundo bem, se tá todo mundo dormindo, se o colchão tá macinho, se o cachorro tá bem, se o filho tá bem. Mas a criança tá olhando para quem? Para os problemas lá da infância. Poxa, eu tinha um sonho. Essa criança pode ser, por exemplo, um adolescente, um jovenzinho, que sonhou em fazer tal faculdade, sonhou em ser médico, sonhou em isso, sonhou aquilo, e não pôde fazer. A vida não permitiu, teve que trabalhar muito cedo, teve que abrir mão de si. E aí é aquela explicação que eu sempre dou, né? Quem que vence essa briga? Esse adulto, racionalmente, ou essa criança? A criança. A constelação mostra isso pra gente, porque a criança veio primeiro. Talvez é essa criança que está falando com você. Talvez é essa criança que está impedindo. Então você entra no adulto. Peraí, eu primeiro vou resolver o problema da minha família. Casamento, filhos, isso e aquilo, dinheiro. Depois eu vou dar um foco na minha missão, em ter um tempinho para mim. Aí a criança vai lá, no meio da sua conquista, quando você começa a melhorar, quando você começa a prosperar, ou a casa começa a ficar em paz, em harmonia, a criança vai lá e te puxa. A minha hora, ó, tô com fome, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, e você cai. Entra numa frequência onde essa criança domina você. E aí, criança não faz dinheiro, criança só quer atenção. Criança espera o dinheiro vir, o leite vir, o sustento vir, o brinquedinho, o agrado vir. Ela não sabe fazer esse dinheiro. Criança não é para casar. Ela fica esperando alguém abraçar e amá-la. Dependente emocional. Então é um adulto que por trás dele tem uma criança ali, ó, falando tudo o que ele está sentindo como adulto e não consegue entender. E aí começa todos os problemas no seu chamado. A família, a gente vai curar essa raiz com a família.
Você é adulto, vou colocar esse aqui como adulto. Você é adulto, papai, mamãe e todos os seus ancestrais. E aí essa criança vai ser atendida, não abafada, para ser curada. E aí vamos entrar num outro propósito, vou até pegar outrozinho aqui, que é a alma. Lembra quando eu falo da criança e da alma? A sua alma vai cobrar. Ela vai cobrar que você tenha um chamado, um propósito, porque ela veio muito antes até do que a criança. Antes de você nascer, a sua alma estava lá com um propósito e uma missão. Aí ela fica aqui quietinha e você está seguindo sua vida como adulto. A criança vai olhar para o pai e para a mãe. Vai ver o que eles não deram, os problemas que tiveram aqui. Vai ver o que estava faltando com relação a dinheiro. Vai ver o que estava faltando com relação a amor, afeto. E aí, o que vai acontecer? Aquela criança vai ficar em busca disso. Aí você dá um foco no dinheiro, mas fica com uma dor emocional. Por exemplo, meu casamento não tá legal, ou quem tá solteiro não tá legal na vida amorosa. Aí você vai, olha para a vida amorosa e o dinheiro cai. Começa a amarrar as coisas. Não consegue, porque são dores de criança. E quando eu falo criança, não é só criança infantil, nós com 7 anos, 5 anos, 4 anos. São dores de 4 anos, de 7 anos que foram se estendendo. E quando chegou aos 15, aos 21, essa criança estava lá só enchendo o balde de goteira. E hoje, uma frustraçãozinha é uma gota que transborda um balde inteiro. Antes você tinha força para pegar um caos e transformar em bênção, mudar, virar, limpar, fazer acontecer. Agora cada vez mais vai ficando pior, porque essa criança está lá com uma obesidade emocional ruim, negativa, clamando aqui. E a alma, o seu propósito, os excluídos. Toda vez que esse adulto fala assim, peraí lá, eu vou ter que dar um foco em fazer dinheiro. A alma foi lá e percebeu o quê? Que o seu amor próprio foi excluído. Ela vai olhar para essa exclusão e vai te cobrar esse amor próprio, vai ficar esse vazio. E aí você vai, não, pera lá, vou focar em mim. E a solução que você faz? Já vou num salão de beleza. Eu vou comprar uma roupa, vou gastar. Eu vou comer. Eu vou despejar todas essas emoções, essa cobrança da minha alma em tapar buracos e não resolver a origem. A constelação tem um propósito. Ir lá na origem, ir lá na raiz, ir lá na fonte onde tudo começou. Para você não ficar combatendo sintomas. O dinheiro, a saúde da minha família, não sei o quê, o tempo, eu não tô com tempo, eu já tô velho. Não são sintomas. É lá na raiz. Se prepara para essa masterclass. Eu quero que você estude cada aulinha minha que eu colocar aqui para você dizer assim, eu quero viver para mim. Chegou a minha hora, esse ano é meu. E eu quero que através desse posicionamento novo, me confirme bênçãos, a vida prospere, minha família fique bem, para eu poder seguir esse caminho. Aí eu vou tirar essa chave, para você realmente não só pensar teoricamente, e sim na prática, mover as energias e você ficar a favor do vento, com o seu chamado e a prosperidade de dinheiro, prosperidade emocional, fica bem. Se sentir pleno. Tudo se encaixou, tô em paz.